Vamos lá. O tópico que fala do serviço de funeral. Vamos ler o tópico. Já no começo, rapaz, já aparece a primeira aberração. E eu vou ler para vocês aqui. Olha só o que está escrito. Repetição do tópico de 6 de 2021 e... Olha aqui a palavra. E ratificação do tópico 8 de 1921. Eu queria entender o que a cúpula da CCB, tá? Ela quer dizer com ratificação. Ratificação. Eles falam uma besteira por anos, muita gente sofre com isso, e aí eles não têm coragem de pedir perdão, não têm coragem de chegar e falar assim, estamos, como é que fala? Revogando todos aqueles tópicos que trata deste assunto e estamos colocando esse e queremos também aproveitar para pedir a todos vocês perdão pelo nosso erro e a nossa falsa interpretação. Eles não têm coragem e eu já vou explicar para vocês por quê. Eles estão colocando ratificação do tópico 8 de 2021. Ratificação. Ratificação, ela é um termo muito mais abrangente não, é muito aberto, tem um espectro muito aberto, e ela é subjetiva, porque pode ser várias coisas. No caso, eles deveriam dizer o que está sendo ratificado. Mas vamos ler para vocês, tá? Isso aqui, ó, é efeito da crítica, que eles não admitem. Eu vou mostrar depois para vocês um vídeo meu, de 2020, e o que eu falava no vídeo, eles colocaram agora no tópico. Mas não pediram perdão. E eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui também. Eu já deixei ele separado aqui. É um vídeo... Eu peguei mais ou menos de uma parte, vai dar uns 7 minutos de vídeo, tá? Mas eu vou ler. Ratificação do tópico 8 de 1991, tá? Então, neste tópico está falando isso aqui, ó. O Conselho de Anciões instrui que não se deve negar o serviço divino de funeral. Olha que bonito! Não se deve negar o serviço divino de funeral a qualquer que solicitar, independente da condição de sepultamento, entre parênteses está corporal ou cremado, fecha parênteses, da fé professada ou mesmo da vida pregressa do falecido. Agora não interessa a vida pregressa, não interessa da igreja, não interessa se o camarada vai ser sepultado ou vai ser cremado, agora quem pedir tem direito. Olha só, eu duvido que vão fazer isso, tá? Eu duvido. Eu quero ver os anciãos aí que atacavam as outras igrejas, que desprezou famílias, que negou o serviço de funeral. Eu queria ver a tua cara agora, ancião. A sua comum que está ouvindo isso aqui, eu quero ver como que você vai se comportar, tá? Porque você obedeceu o ensinamento de homens que agora não tem coragem de assumir que erraram, e a culpa vai cair sobre você. Vai cair sobre você. Os anciãos boneco, que nem fala aqueles pequenos que são controlados. Aí tá aqui, ó. Considerando que a família espera, olha só que bonito, considerando que a família espera um consolo de Deus, deverá ser iniciado com as seguintes palavras. Olha só, quer ensinar até como vai ser aberto, né? O negócio. Eles são tão preocupados com coisinha, eles coam um mosquito e engolem um camelo. Olha só. Deus seja louvado. Iniciemos este serviço divino neste funeral em nome do Senhor Jesus. Olha que bonito. Eles colocam isso porque eles se preocupam com isso, tá? Mas não estão preocupados com o que vai falar, com o que vai pregar, se tem conhecimento bíblico ou não. Isso não importa. O importante é as regras da CCB terem que ser seguidas. Agora nós vamos analisar o tópico de 1991, que eles ratificam, só que o tópico de 1991, tá? Ainda é pequeno perto dos que eu puxei. O CCBano que fez esse serviço para os anciões, de ir lá procurar algum tópico que falasse do assunto, para poder dizer agora que estava ratificando, foi tão preguiçoso que ele não foi buscar todos os tópicos. Você tinha que ter ido em todos os tópicos. Todos. Mas eu vou ler aqui. Agora vamos ler o tópico de 1991. Vamos ver o que eles estão ratificando. Tá lá. Assembleia Geral de 1991, a 56ª Assembleia de 1991,
foi realizada entre os dias 22 a 26 de março, tá? Está falando assim, tópico 8, funerais, orações e palavra, hinos, indagar se a família consente, funeral para quem não era batizado, funeral para não crentes. Esse é o título, grande. Aí ele está falando assim, ó, nos funerais, as orações e as palavras não devem ser prolongadas. Quem preside deve indagar-se se a família consente que sejam cantados hinos. Deve-se dar ensinamentos à Irmandade para não chamar o funeral, o hino que a pessoa a quem o Senhor recolheu gostava. Temos os hinos apropriados para funeral e esses devem ser chamados. Quem chama os hinos é o servo que preside. Nos funerais, para quem não era batizado, o servo deve se guiar pelo Senhor. Para quem não era crente, não se faz serviço divino no funeral, a não ser que o Senhor guie. Gente, é tanta bobagem que você pode ver que esses homens, eles não sabem falar de evangelho. Não tem um tópico que eles estão falando da palavra. Que eles estão, não tem. Eles estão preocupados só em tudo o que rodeia os serviços de culto. Pode ser culto de funeral, o culto ordinário, que é aqueles culto já programado. Pode ser. Eles só se preocupam com as regras de culto. Para quem pode ser feito, para quem não. É isso. Não tem nada de evangelho no que esses homens fazem. Nada. Só que aqui, tá? O que ele está falando? Nada demais. Nada. Isso aqui é fichinha, mas ele diz que está ratificando. Agora a pergunta, ratificando o quê? Explica. A gente não entende o que você está ratificando. Porque eles colocam a palavra ratificando, pessoal. Se vocês abrirem o tópico, observa lá, está pequenininho. Olha, além de não pedir perdão, eles usam um termo chamado ratificação, e esse termo tá pequenininho e ele tá abrangente, porque não quer dizer absolutamente nada. Porque quando ele fala ratificando, aí ele coloca entre aspas ou entre parênteses o termo que será corrigido. É como uma ata, quando eles fazem a errata, né? Errata, aí eles vão corrigir o termo que fizeram errado. Eles têm que dizer o que está sendo ratificado. Mas, agora vamos para dentro do seio dos tópicos. Vamos um pouco mais para trás buscar o que esses homens pensam sobre funeral. Tá? Que eles não têm coragem de dizer que eles estão pedindo perdão ou estão voltando atrás. E o pior, esses tópicos foram criados na invencionice de que era Deus quem os guiava. E agora eles estão dizendo, vamos ratificar o que o Espírito Santo guiou. Ô Espírito Santo, você não estava bem guiado, Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de hoje, que eu acho que aquele aposentou e deve ter mandado outro. E o Espírito Santo de hoje está consertando o que o outro fez. Sinal, presta atenção. Esses homens não têm guia nenhuma de Deus, é tudo enganação. Logo, também essas palavras que eles pregam, que ficam na parede, dizendo que o Espírito vai revelar, que é esse mesmo Espírito confuso que fica revelando esses tópicos sem noção, tá? Eles ficam no canto da parede e vão pegar palavras para vocês que não tem nada de Bíblia e você acha, se sabendo, que é o Espírito que está pregando. Pode ser o Espírito, mas não é o Espírito Santo de Deus. Pode ser qualquer outro espírito, tá? Então vamos lá. Agora eu chamo vocês para me acompanhar o tópico de ensinamento de 1964. Gente, eu trouxe de 1964, 71, 77 e 83. Vocês vão ver os absurdos que esses homens falaram e escreveram. Vamos lá, deixa eu só abrir aí para ver se tá tudo bem, que eu tô numa outra tela aqui que eu nem tô vendo quem tá aí, nem o que estão falando para mim, nem se tá vindo mensagem aqui. Tem o Roberto, que ele está de fora, ele que tá trocando as mensagens aqui e eu não tô vendo. Eu abri o meu Word aqui, então ele ocupou a tela toda, tá? É só para vocês saberem o que tá se passando aqui. Eu não estou vendo nada, estou vendo o Word aqui, tá? Então daqui a pouco eu volto para a tela aonde vocês estão. Então vamos lá, pessoal. O tópico de ensinamento, eu peço que vocês tenham paciência que vai ser muito produtivo, tá? Ou seja, vai trazer algumas respostas aqui para vocês.
O tópico de 1964 diz assim, funeral, que naquela época ainda não tinha os números, né? Era só assunto. Funeral. Não existe determinação quanto a funeral para crianças recém-nascidas. Mas olha a preocupação dos homens. Não existe funeral para crianças, ou seja, determinação para crianças recém-nascidas. Olha só. Não há mandamento se fazemos ou não o serviço de funeral. Tudo que está sendo dito aqui, gente, eu fiz um vídeo em 2020 que logo que eu acabar de ler esses tópicos eu vou colocar para vocês verem. Nesse vídeo eu falo que é o funeral, não importa se a pessoa era crente, não era crente. Quando te chamar, você tem que olhar isso como uma oportunidade de evangelizar as pessoas. Aí encaixa aquela palavra que fala, devemos pregar a palavra instes a tempo e a fora de tempo. Eu não sei se vocês entendem isso. Lá em Timóteo, se não me falha a memória, no capítulo 4, eu acredito que deva ser o versículo 2, lá está nos ensinando que quando fala devemos pregar a palavra instes a tempo e a fora de tempo, está querendo dizer todo momento que a gente tiver oportunidade. Instes a tempo é quando você tem algo programado, quando você preparou, quando você está pregando na igreja, quando você é convidado. Fora de tempo, quando você é desafiado pelo Espírito Santo para poder pregar, você está dentro de um ônibus, ou você está parado num ponto esperando um ônibus, alguém te pergunta alguma coisa, ou você vê alguém lendo um papelzinho, né, com alguma escrita bíblica, a oportunidade de você perguntar para ela, você está entendendo o que está escrito aí? Ela pode olhar para você e falar, não tem quem me ensine uma oportunidade. Ou seja, é quando você trabalha para que a porta se abra do evangelho. É isso que está dizendo ali. Tá? Então eu falei essas coisas no vídeo de 2020. Agora eles emitem uma circular dizendo que deve pregar a todo momento. Mas não tem coragem de pedir perdão pelo que já fez errado, pelas lambanças que eles escreveram usando o nome de Deus. E não tem a coragem também, isso nunca vai ter mesmo, de poder dizer aqui, ó, com sinceridade, nós assistimos um vídeo do YouTube e a gente entendeu que estava correto o que aquela pessoa dizia. Então, nós resolvemos consertar. Vai falar isso? Nunca! Nunca! Mas vamos ler. Tópico de ensinamento de 1964. Não existe determinação para funeral para crianças recém-nascidas. Não há mandamentos. Se fazemos ou não o serviço, fazemos como o Senhor nos guiar. Esses mesmos homens que dizem que o Deus guiou os tópicos é os que vão se sentir guiados. Você já viu a furada que você tá, né, irmão? Né? Conforme nos guiaram, temos notado pelas experiências de vários casos que os servos de Deus tiveram de comparecer. Olha só, eles falam com pesar, tiveram que comparecer a funeral de irmãos que perderam o testemunho. Olha aqui, totalmente exclusivista e segregalista. Ou seja, tem que estar com nós, tem que ser do nosso modo, tem que ser santo e puro. Porque senão a gente não faz. Porque tem irmãos que teve que ir no funeral de alguém que perdeu o testemunho. Por que eles não tocam no assunto? Por que quando vocês ratificam, você não fala por que está ratificando? Por que vocês não têm a coragem, a hombridade para servir de exemplo para o povo? Sabe o que vocês estão ensinando ao povo como exemplo? A dar jeitinho, a ser malandro, a ponto de querer dar volta para não pedir perdão. Não, vamos criar um caminho, dar uma volta. Senhor, aí ele vai lá orar. Cria um caminho na nossa vida para nós não pedir perdão, Senhor. Dá um jeitinho aqui, Senhor, para não passar por baixo ou por cima. Tem uma montanha na nossa frente chamado coerência e verdade, Senhor. Tira essa montanha da nossa frente para nós possamos passar com a mesma arrogância de sempre, Senhor. É isso, é essa oração que esses camaradas provavelmente devem fazer. Então vamos lá. Cada qual, olha só, ele fala, né? Às vezes, que o Senhor não permite que se faça às vezes. Olha só o que eles falam, né? Irmãos que perderam o testemunho. Que o Senhor, olha, eles ainda põem a culpa em Deus, em Jesus Cristo, ó. Que o Senhor não permitiu, ó, o Senhor não permitiu. Como se o Espírito Santo falasse, não, Joaquim,
para, você não pode fazer o funeral para esse homem. Por que, Senhor? Eu estou te revelando agora. Ele perdeu a graça. Olha, Deus é tão preocupado com a santidade do Cecebiano que o Espírito Santo apareceu lá e falou para ele, não faça, porque ele não é digno. Eles acham que o Espírito Santo é tão... tem termos que eu não uso, porque graças a Deus o Espírito Santo de Deus, esse sim me segura, né? Porque dá vontade de usar umas palavras mais pesadas. Tá? Então eles acham, né, que o Espírito Santo é tonto, né, para estar guiando eles falar umas besteiras dessa e agora vir aqui consertar sem mencionar as besteiras que falaram no passado. Que o Senhor não permitiu que se faça, às vezes, nenhuma simples oração. Olha o absurdo. Ele está dizendo que o Espírito Santo não deixou o funeral, não deixou que acontecesse o funeral e nem que se fizesse oração. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Isso naquela época, os impactos e o que deve ter acontecido, que é o que embasou isso aqui, que teve momentos que homens de ministério chegaram e deram as costas, sem sequer nem mesmo orar. Imagina a situação, a humilhação que a família passa, afora o sofrimento de ter perdido um ente querido, às vezes até o provedor da família. Raciocínio, irmão. Esses homens trouxeram muita dor, muita tristeza nas famílias, para agora fingir que não fizeram nada de errado. E quando mais ainda veio o Marsola jogar a culpa no povo, dizendo, alguns de vocês andaram dizendo por aí, ou no caso da televisão, alguns aí disse que não podia ter televisão. Gente do céu, isso é coisa de gente, de homem escarnecedor, homem que dá jeitinho, mas não tem coragem e humildade de enfrentar a verdade. Tá aqui, ó. Vamos ler. Que o Senhor não permitiu que se faça. Cada qual se deixe guiar e orientar da parte de Deus nesses casos, pois temos visto, por outro lado, o Senhor restaurar pessoas que perdeu o testemunho, recolhendo-o para a sua glória. Olha só, primeiro ele diz que o Senhor guiou eles e guardou eles de fazer um serviço de funeral para alguém que não tinha mais testemunho. E graças a Deus o Espírito Santo não deixou nem que eu orasse. Olha só. Aí ele faz essa pressão, depois ele diz, cada um guie-se. É óbvio que o que vai servir como regra é o exemplo que foi elogiado, meu querido. Primeiro ele diz que houve uma conduta, e nessa conduta ele é elogiado, porque dizem que foi Deus quem guiou, e depois fala, mas você faz conforme se guiar. Como que você acha que o povo, tem 1000 pessoas ouvindo, como você acha que essas 1000 pessoas vão se conduzir? Pelo amor, isso aqui é malandragem, gente. Ou seja, a orientação é o exemplo. Embaixo é só a forma de tentar, né, se safar, de dizer, ó, mas tá aí, vocês seguiam, mas isso ainda não é o pior. Você acredita, irmão, que ainda não é o pior? Falando perto dos outros anos o que eu vou ler para vocês. Vocês acreditam? Eu sei que vocês acreditam, né? Então vamos lá, ó. Olha só. Vamos lá. O tópico de 1971. Tá falando assim. Curtinho. 1971. Tópico. 36ª Assembleia, que foi realizada do dia 5 ao dia 9 de abril de 1971. Uma frase só uma linha. Presta atenção. Funerais para crianças que nascem mortas. Em tais casos, só se faz oração para consolo dos pais e dos demais familiares. Eu queria dizer, por quê? Baseado em quê? Ah, porque eu não posso elogiar porque não viveu? Ué, mas você não falou que o funeral é para a família? Quando falar funeral, o ato da pregação da palavra não está dentro do ato do funeral? Tá. Então, eu não estou entendendo. Então, quando vocês falam que o funeral é para a família, é uma baita de uma mentira. Porque vocês, de uma forma ou de outra,
vocês se valiam ou validam o funeral dependendo de quem está no caixão. É isso que está aqui. É uma frase pequena, mas quando você faz a análise crítica, você vê muita coisa atrás disso. Como eu já falei, gente, não importa se nasceu morto. Existem pessoas que estão ali, uma oportunidade para que o evangelho seja falado, para que você toque no assunto do fim dos homens. O nosso fim vem, o meu apocalipse vai chegar a qualquer momento, irmão. E aí, você está em paz com Deus? Você já fez o conserto? Deus enviou Jesus para que reparasse o erro que o próprio homem cometeu. Você já reparou, irmão? Oportunidade para pregar a palavra. Mas esses homens, você observa, pessoal, quando se faz uma análise fina, né, você observa que nunca o evangelho foi o foco deles. Eles nunca tomaram uma decisão sequer pensando no evangelho. Você não vai ver nenhum tópico dizendo para que o reino de Deus cresça, para que o evangelho propague, decidimos que seja feito tal coisa. Você nunca vai ver isso aí. Estão sempre preocupados com a imagem da própria denominação e que as coisas andem conforme a ordem que eles deixaram. Eles deixam ordem, regras para o povo seguir, né? Se você pegar todos esses tópicos e espremer, torcer, vai cair ali 3, 4 passagens bíblicas em mais de 2.000. Você pega 2.000 tópicos, dá uma espremida, vai cair ali uns 5, 6 versos bíblicos. O resto, meu querido. E pode ter certeza, como foi nesses tópicos que a gente leu na análise passada. E ainda usa um tópico com passagem bíblica, né, para falsear a informação. Usam passagem bíblica para tentar enrolar as pessoas. Porque a passagem que eles pregam para embasar alguma coisa, muitas das vezes você vai olhar lá, não tem nada a ver com o que ele está falando. Agora vamos para o tópico de 1977, tá? O tópico de 1977. Vamos dar uma lida nesse tópico de 1977. Tá dizendo assim, mais aberração, gente, do céu, da glória. Isso deixa a gente indignado. Sabe por que deixa a gente indignado e eu fico, irmão? Porque o povo é muita gente boa na congregação. Tem muita gente que acredita que está servindo a Deus. Ou seja, os meus olhos enxergam o diabo disfarçado, enganando pessoas boas e carregando elas. Mas, todavia, irmão, a escolha de quem se salva é de Deus. Nós devemos orar a Deus. Você, meu irmão, que está agora preocupado com teu pai, com a sua mãe, com o seu parente, ou com quem quer que seja, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te orientar agora em nome de Jesus Cristo. Irmão, não depende muito de você, não depende de nós o que a gente vai falar, depende de Deus, a escolha de Deus. A partir de hoje você vai orar, Senhor Deus, converte a minha família. Troca o coração, para que quando eles se depararem com a palavra, ela possa fazer efeito no coração deles. Por favor, Senhor Deus, escreva o nome deles no livro da vida, porque enquanto Deus não escrever, irmão, pode ser o próprio Jesus Cristo agora pregar para eles, eles não vão crer, porque o coração deles não está preparado para crer. Mas quando Deus determina, irmão, quando Deus escreve o nome deles no livro da vida, nesse momento, com uma palavra, uma frase, né, ou meia dúzia de palavras é o suficiente para converter essa alma. É aí onde está o milagre que ninguém explica. A palavra, os olhos se abrem, as escamas caem, o véu sai dos olhos e ele vai entender onde ele está. Então, irmão, o segredo, você tem que continuar falando, mas a maior parte é a oração. Você tem que orar e pedir a Deus que o Senhor o chame, que o Senhor abra os olhos, porque sem tocar o coração de Deus, irmão, se eles ainda não são escolhidos de Deus, e a gente pode mudar o intento de Deus, irmão, a gente tem exemplos na Bíblia de homens que mudaram o intento de Deus, irmão. E o maior intento de Deus hoje é a salvação. Vamos ler aqui para vocês. Tópico
de ensinamento ainda está assim, para a Irmandade em geral, 1977. O número do tópico é o número 6. Olha só, já começa com uma coisa aqui, vamos ver, ó. Sendo nossos irmãos, devemos dizer, o Senhor recolheu. Olha o absurdo, gente. Ainda tem mais a frase. Se não, ou seja, se não for nosso irmão, mesmo sendo parentes de nossos irmãos, dizemos, faleceu. Meu Deus, olha a acepção de pessoas. Eles vão falar isso na igreja. Quando eles redigem esses tópicos, e aqui ainda está falando ó, para a Irmandade em geral, eles espalharam isso para não sei quantas milhões de pessoas. Imagina o pai e a mãe vendo um filho falecendo e não é batizado. Não pode nem falar que o Senhor recolheu. Tem que falar faleceu. Olha que absurdo. Tem cabimento isso? Vamos ler o restante. Sempre se deve anunciar a hora e a saída do funeral, dizendo aquelas bobagens sobre hora e saída de funeral, tá? Vamos lá para o tópico de 1983. A Assembleia Geral, que foi realizada do dia 29 ao 31, 29, no caso aqui de fevereiro, a 30, aliás, gente, me perdoa, 29 de março a 31 de março. E 1º de abril também, foram 3 dias, 29, 31 de março e 1º de abril de 1983. Vamos ver o que está dizendo? O tópico de número 20, funeral para irmãos assassinados. Considerações. Não se faz funeral para quem se suicida. Olha a besteira. O camarada se suicidou. Já falei sobre suicídio. Existem aspectos diferentes de suicídio, ok? Mesmo assim, pode ser o aspecto que for. Josafá, faleceu um parente aqui da minha família. Você pode? Vou. Ah, mas ele era um... Não importa. Vou. Ah, mas ele... Vou porque eu vou pregar para vocês. Isso para mim é uma porta que se abre para o evangelho, principalmente quando vocês querem ouvir. Quando eu atendi um funeral outro dia de um irmão que tinha saído da congregação, eu fui e tinha muita gente da congregação. Quem assistiu, por favor, escreva aí. Quem esteve lá? Foi uma glória. Foi pregado evangelho. Eu falo porque veio irmãos da congregação e me falou, eu nunca vi um funeral desse. Eu nunca vi uma palavra dessa. A pregação, se não me falha a memória, foi Eclesiastes, capítulo 3. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Melhor é estar na casa do luto do que na festa. Foi esses 2 versos. E a palavra evangélica. Né? Pregando. Melhor é a fama, que significa é aquilo que nós levamos de obras. Unguento é aquilo que você tem como pertences, como coisas materiais. Para Deus isso não tem valor. Para Deus o que tem valor é aquilo que você fez para o reino de Deus. São essas as obras. Então, irmão, é uma oportunidade para a pregação do evangelho. Aí tá assim, não se faz funeral para quem se suicida, mas para irmãos que foram assassinados. Olha o absurdo que vai vir, olha só. No caso, ou seja, né? Mas para irmãos que foram assassinados, a considerar caso por caso. Olha só, irmão. Aí ele fala, bom, o irmão que foi assassinado, nós temos que considerar caso a caso. Aí olha só o que eles vão falar, ó. Deve-se verificar se a vítima teve culpa no ocorrido. Meu Deus do céu, os camaradas vão dar uma de investigador. Eles vão... Eu fico imaginando o CCBano, o ancião, o cooperador, com aquele papelzinho igual de filme. Sabe aquele caderninho pequenininho que o investigador tira e pergunta, né? Eu vi, você estava aqui no horário? Não. Eu vi, tal coisa. E ele vai anotando. Eu fico imaginando que eles foram fazer uma investigação para saber se o que morreu, né? Eu tenho que investigar para saber se ele foi vítima ou não, ou se ele causou. Olha o nível da sandice desses homens.
falta de juízo para escrever uma abobrinha dessa e espalhar para milhões de pessoas, Brasil e mundo afora. Olha só, eu peço para você, meu querido, é só ir no tópico de 1983 e procurar lá o tópico 20 que você vai ler. Eu tô lendo na íntegra o que tá escrito aqui. Tá? Aí olha só, ou se estava inocente, olha só, ele pergunta se a vítima estava inocente ou não. Meu Deus do céu, e se demorasse a investigação do ancião, demorar 5 dias, 10 dias, né? Porque ele vai ter que ir no local, ele vai ter que ver as fotos, ele vai ter que perguntar para a vizinhança, da onde que partiu o tiro, né? Para ver se o tiro veio lá de cima ou se veio do lado, da onde veio. O senhor não, eu sou um ancião, eu estou só investigando para ver se a gente faz o funeral. O camarada tá podre já lá, como é que vai fazer? Não, segura aí, nós vamos ver. As coisas têm que ser muito corretas. Isso aqui foi determinado por guia de Deus. Foi Deus, pelo Espírito Santo, que falou para nós investigar. Então calma aí. E então, a que horas a senhora ouviu o disparo? É assim, irmão. Olha a maluquice. Aí vamos lá. Tá aqui, ó. Ou estava inocente. Se a pessoa provocou o assassinato ou se foi apenas a vítima inocente do criminoso. Gente, eu tenho vergonha se tiver alguém de outra denominação e vendo eu falar isso e lendo esse tópico aqui, meu Deus, me dá até vergonha. Eu peço que vocês me perdoem, eu não faço parte dessa seita, entenda isso. Você que está aqui e que tá ouvindo isso aqui parece brincadeira. Os homens são tão ignorantes nas escrituras. Então, isso aqui não parece, gente, que foi redigido por mais de não sei quantos mil homens anciãos. Porque se esses anciãos mais velho que falou essas asneiras, ele leu isso nessa assembleia e ninguém levantou porque eu juro por Deus que se eu tô lá, é porque eu não ia durar nada. Eu ia falar, irmão, pode parar, eu não vou ler isso aí. Nada com... Isso é um absurdo. Eu ia falar exatamente o que eu tô falando aqui agora. Mas por que o irmão não vai ler? Porque, irmão, isso é trabalho de investigador, meu irmão. Como é que a gente vai saber se era vítima, se não era? O que importa pra nós? O que isso importa e muito pra família. A família vai atrás da polícia e a polícia vai pôr os investigadores. Nós tem só que pregar o evangelho, meu querido. Não, o irmão tá sem liberdade, o irmão tá como é que falaram aí? O Luiz Carlos falou que se nós duvidar dele, que se nós questionar o que eles estão falando, quer dizer que nós não amamos a Deus e nós somos demônio. Mas me responde, rapaz, como é que a gente vai ficar calado com um besteirol desse tamanho que vocês estão falando? Explica, por favor. Eu gostaria muito de ter uma explicação no mínimo razoável para poder retirar tudo que eu estou dizendo. Aí tá, olha só, tem que averiguar se a vítima era inocente ou criminoso. Aí eu tô vendo o ancião chegando na delegacia e fala, nós somos, irmão, nós temos a guia de Deus, o seu delegado. Então a gente terminou toda a investigação antes de vocês e tá aqui, ó, é o fulano que a gente enterrou lá, ele não era boa coisa não, viu? Por quê? Foi pego no campinho jogando futebol, esse pode, uma semana de morrer. Funeral não, campinho de futebol, e ainda tava com a camisa do Parmeira, não pode. Aí fica difícil, Parmeira não tem nem mundial. Então, irmão, olha a besteira desses homens, tá? Aí, eu falei pra vocês, eu não tava brincando, você ouviu no começo da live, CCBano, você que se curva pra ser, o que se curva que eu falo é aquele que adora. Você que se curva pra CCB, não fica na live que você vai passando, eu nem tô vendo, mas deve ter uns aí já, né, dando pirueta aí, e o coisa ruim já tomou o camarada, e se não tiver alguns aí rogando praga contra mim, tá? Então, não tem como você passar pano pra essa maluquice. Esses homens são pirados pra falar que Deus mandou eles escrever isso. É só gente sem noção que vai acreditar nisso, ou que vai falar amém pra essas maluquices. Olha só, permitiu que morresse. Olha, vamos ver aqui onde eu parei. Olha só, olha o restante. Averiguar-se a pessoa tinha bom testemunho,
Houve, olha só, criminoso, ele fala, aí tem que averiguar se as pessoas tinham bom testemunho. Ponto final. Houve irmãos que foram mortos por assaltantes e temiam a Deus. Olha só que bonito, parece que já teve casos de investigação, é isso que eu vou entender, que no laudo das investigações, eu acho que os peritos da CCB, os santos anciões, né, com aquelas fotos lá, sabe aquelas fotos no mural, com aquelas linhas cruzando, né, a linha do tempo que liga o fulano com o outro, que vai ligar esse fulano com o outro. Parece que os anciões fizeram toda essa investigação. Eu não posso responder agora, meu irmão, né? Se você estiver mandando mensagem para mim aí, paciência, só depois da live, tá? Então, o que acontece? Parece que no resultado da investigação, o camarada era inocente. Porque eles estão falando, teve casos que o irmão que temia a Deus era inocente. Como é que você chegou nessa conclusão? Deve ter feito investigação. Como é que vocês colocam isso, rapaz, num tópico de ensinamento para uma igreja? Meu Deus, vocês estão invadindo até a esfera da polícia, né? Dos órgãos públicos de segurança. Temiam a Deus, né? Certamente o Senhor permitiu que morresse dessa forma. É mesmo? Sabe quando Deus permite a forma que você morre? Quando ele permitiu que a morte entrasse, meu querido. Você acha que Deus escolhe a forma com que você vai morrer? Aonde que você viu isso na Bíblia? Não, porque para o cicebiano, Deus recolhe quando ele morre de velho, numa cama, tranquilinho, ou tem um infarto, né? Então me explica. Arrancaram a cabeça de João Batista, não foi Deus? Não, porque Deus não escolheu aquela morte. Aquilo foi escolha da sobrinha de Herodes. Eu quero a cabeça. E Estevão, que mataram apedrejado. Olha a besteira que vocês falam. Por que eu falo isso, gente? Isso aqui, pessoal, se acontecer casos de alguém, né, que morrer de alguma forma brutal, isso pode afetar o psicológico da pessoa, porque ele vai achar que não foi Deus. Aquela pessoa não era de Deus. Teve um rapaz aqui na nossa cidade, moço, né? Ele saiu, ele era moço, tinha uns 20 anos, 19 anos, e ele foi com uma namorada para uma festa. Chegou lá, teve alguma desavença, né? Alguém confundiu ele lá e ele tentou escapar. Bateram no moço e ele chegou a falecer. Como é que fica a família? Diante desse tópico absurdo, o que eles vão pensar? Não, às vezes Deus não tinha prazer nele, porque olha a forma com que ele morreu. Aí eu fui lá, expliquei sobre a forma de morrer, peguei o exemplo de João, peguei o exemplo do próprio Cristo. Eu falei, Deus não fica no céu escolhendo, Josafá, eu quero que ele morra numa cama. Ao fulano, eu quero que ele morra dormindo. Ao outro, isso é uma besteira, irmão, Deus não interfere nisso não. Deus não fica interferindo, nós vamos morrer. Quando Deus interfere, o nome disso se chama milagre. Milagre é uma intervenção divina que não se explica, porque ele muda o fluxo normal da natureza. Ou seja, o camarada está com uma doença tão grave que a análise correta é que ele morra. Aí acontece algo sem explicação e ele acaba revertendo a situação. Isso é milagre. E milagre não sai acontecendo assim. É raro, entendeu? Então, meu irmão, não importa a forma com que você vai morrer ou com que o seu parente morreu, isso não define se ele é salvo ou não. O que define é o que ele professou enquanto vivo por fé em Jesus Cristo. Rapaz, essas maluquices, meu Deus do céu, gente. Vamos ler aqui. Meu Deus, ainda tem mais um. Jesus amado. Eu juro que eu parei. Quando eu tava fazendo as análises, eu não vou mais buscar esses tópicos malucos. Eu não tô falando zoando, gente. Isso pra mim são maluquices. Não tem a mínima noção. Por isso que eu falo, gente, se você sair da congregação que você no Brasil, me perdoa, irmão, tá? Vai ser um livramento que Deus dá na sua vida. Vocês estão deixando ser governado por homens sem noção. Olha só, vamos pro último, 1983. Ah, esse aqui eu já li, graças a Deus. Vamos cair fora disso aqui. Bom, deixa eu voltar para a tela aqui original. Não sei o que aconteceu aí. Exato, tô lendo só a mensagem aqui. Eu saí porque ela não é uma igreja bíblica. Aliás, ela não é uma igreja que se deixa dirigir pela Bíblia.
pelas escrituras, ao contrário, eles vão contra as escrituras. Aqui no Braz, o próprio Marsola, os outros anciões, alguns outros que eu já fiz vídeo análise aqui, eles desdenham da Bíblia, eles desdenham. O único que faz pouco caso da palavra de Deus é o diabo, meu querido. Aí teve um que me ligou esse dia e disse, você tá chamando a congregação de seita? Falei, agora que você foi ver isso, meu querido, eu tô bobo que você tá no meu canal tanto tempo e não percebeu ainda que eu falo que a congregação não aceita. Eu não tô falando do povo, eu tô falando da instituição e daqueles que dirigem a instituição. Vão estudar, gente. Tá? Agora vamos lá, as outras maluquices. Meu pai do céu. Vamos ler. Você tem que tomar um calmante, gente, para poder ler essas coisas aqui. Vamos lá. Próximo ponto, que é o que está aqui embaixo. Vamos ler. Funeral. Entendimento da frase aqui, ó. Entendimento da frase bíblica. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Por que você acha que eles pegaram essa passagem bíblica, pessoal? Né? Por quê? Porque eles querem que o povo obedeça a eles. E eles estão preocupados com essa frase, porque já deve ter chego lá alguns falando isso para eles, né? Bom, aí eles falaram assim, ó, vamos ver. Entendimento da frase bíblica, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ver o que eles escreveram? Vamos lá. Tá aqui, ó. Repetição do tópico 1 de 2007. Quando o apóstolo Pedro assim se manifestou, por ocasião em que o sumo sacerdote proibiu de se falar no nome de Jesus e sua doutrina, negando culpa na morte do Filho de Deus, esta frase não pode ser dita insinuando não ser necessário obedecer aos ensinamentos. Presta atenção no que eu vou ler agora. 2022, eles escrevem que esses ensinamentos é revelado de Deus. Essas maluquices aqui é revelado de Deus. Eles acabaram de escrever isso em 2022. Para você que vem falar aqui que tá mudando. A geração tá mudando. Não, a gente vai entrar na fase bíblica. Eu só tô chamando a atenção pelo que eu vou ler agora. Olha só. Negando culpa na morte de Cristo. Essa frase não pode ser dita insinuando não ser necessário obedecer aos ensinamentos revelados por Deus e ensinados à irmandade pelo ministério constituído para instruir a igreja. Tá aqui, pessoal. Esses homens ainda, depois de tanta maluquice, se tivesse um ancião lá de verdade que temesse a Deus, ele ia falar: gente, para de colocar nesses tópicos que Deus revelou. Primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, vamos parar de escrever tópico. Vamos, irmão. Pelo amor de Deus, nós já tem tanto tópico aí, a Bíblia nós não lê. Agora vai ficar aqui inventando tópico. Vamos fazer o seguinte, para com o tópico. Ah não, mas tem que ter tópico. Então, por favor, já que vocês querem tanto redigir tópico, para de dizer que é Deus, o povo acordou. Isso só vai piorar a situação. Isso só vai detonar a gente. Gente, tá escrito aqui, pelo amor de Deus. Olha só, vou ler de novo. Olha só, esta frase não pode ser dita insinuando não ser necessário obedecer aos ensinamentos revelados por Deus. Os ensinamentos, esses ensinamentos doidos aqui. Então eles estão dizendo, além desses tópicos malucos que eu acabei de ler do funeral, né? Tá dizendo que o Senhor ensinou isso para eles, até escrever ratificando uma forma medrosa e escondida e camuflada para não pedir perdão para o povo. Para não pedir perdão. Tá aqui, ó. Agora eu vou falar para vocês sobre a passagem bíblica. Sabe por que Pedro e João, quando ouviram os sacerdotes falar com eles, e eles ouviram o que o sacerdote disse, o que eles falaram? Epa, você tá doido que a gente vai obedecer você? Olha o que você tá falando. Sabe o que? Eles não escreveram, né? Eles não escreveram. Porque quando o Sinédrio, que significava o ministério da época, disse para eles o quê? Primeira coisa, quando Pedro e Paulo
Pedro e João, me perdoa o erro, Pedro e João fala com eles, Pedro e João diz, vocês mataram o Messias. Sabe qual foi a reação do Sinédrio? Não foram humildes, não reconheceram o erro, não reconheceram a culpa. Antes eles tentaram camuflar. E aí deixou os discípulos revoltados com a mentira. Ou seja, eles fizeram errado, eles mataram. Aí chegam os dois homens de Deus. E os dois homens de Deus falam, olha, é o seguinte, hein? Tá feio pra vocês. Aquele homem lá era realmente o Messias. Porque nós vimos ele vivo. Tá ficando doido? Ele subiu. Tá aqui, ó. Tá fazendo a mesma coisa hoje. Tá perseguindo a palavra de Deus. Mesma coisa. Aquele homem morreu e ressuscitou. O que vocês têm a dizer? Nós? Nunca. E é o seguinte. Se você sair dizendo por aí que nós matamos ele, né? Nós vamos matar vocês também. João e Pedro olhou para aqueles camaradas. Não tá nem aí com ameaça. Pronto para morrer. Falaram, o que vocês acham que nós vamos obedecer, você ou a Deus? Isso significa a verdade, meu querido. Vocês estão usando uma palavra bíblica para defender as suas heresias, a sua falta de humildade, o seu comportamento herético. Vocês não são humildes, vocês são arrogantes. Vocês amaldiçoaram muitas famílias, trouxeram dor e sofrimento em muita casa por causa desses tópicos que vocês inventaram. E hoje vocês escrevem numa letrinha pequenininha, ratificando. Seus imundos, falsos profetas e mentirosos, vocês vão ter o preço pago por Deus naquele dia. Eu duvido que esses homens vão se salvar, irmão. Porque Deus é justo. Esses camaradas estão na porta do reino. O que é a porta do reino? Eles estão perto do reino. A palavra, as escrituras, está na frente deles. Eles não crê, não entra e não deixa que o povo entre. E quando aparece alguém dizendo que eles estão na porta, eles tiram essa pessoa da frente. Ei, você está na porta, você está atrapalhando o povo que quer entrar. Tira esse camarada daqui. Tira ele daqui. Tá aqui, ó. Gente, esse é o pior crime que um homem, líder de uma igreja, pode cometer. Qual? Usar a Bíblia para mentir. Usar as escrituras para enganar o povo. Pegar no texto, fora do contexto, para deturpar a verdade. Ele pega um texto bíblico, tá fora do que ele tá falando, tá fora do contexto e fica usando isso para tentar ludibriar o povo. Qual que é a mensagem que eles querem passar aqui? É a seguinte: não nos critique. Porque essa frase não pode ser usada com nós. Sim, elas puderam ser usadas lá na época do Sinédrio que matou Jesus. Para nós, não. Vocês têm que ter paciência com nós. Nós estamos enganando vocês. A gente está ensinando tudo errado. A gente diz que os nossos ensinamentos é revelado de Deus. Esses ensinamentos trazem transtorno para a vida de vocês. Vocês se desviam, vocês sofrem, mas vocês não podem me julgar. Lá, aqui, vocês estão lascados. Porque o que vocês estão fazendo agora está sendo colocado na cumieira, na luz, para todo mundo ver. Isso aqui é Deus. É Deus quem está fazendo isso. Foi Deus que levantou todos esses homens para poder colocar na cumieira os malefícios que vocês vêm causando para o povo. E esses homens vão ser duramente julgados. Marsola, Hélio Bianco, Sebastião, Davi Trevisan, Luiz Carlos de Viçosa, quem mais? Esses camaradas que estão lá na frente e que eles ficam maquinando como que a gente vai, driblar isso sem pedir perdão pro povo. Como que a gente vai fazer isso? É o seguinte, pega aquela passagem bíblica. Aí vem o mais culto. Tem uma passagem bíblica lá em Atos, no capítulo 5, versículo 6. Lá tá falando, Atos capítulo 5, eu sei que tá lá, né? Fala que aquilo foi naquela época, que eles não podem usar isso contra... É mesmo, né? A gente usa a palavra bíblica, né? Aí nós apresenta assim na frente do povo, com o cabelinho branquinho, penteadinho pra trás, com cara de vovô,
e tudo, né? Com um jeito sério, que é homem. O sério é para dar aquele ar de que é um homem que gosta da verdade, que gosta da coerência, que gosta da justiça, e com aquela aparência enganosa, eles enfiam a heresia que mata a alma.